Agora, descobrimos que esta expectativa de que Deus venha àqueles que, no decorrer de todas as Escrituras, tem sido a mesma coisa. Que ele sempre aparece àqueles que estão esperando por ele, sempre àqueles que estão querendo vê-lo. E tenho certeza que essa é a esperança que está em nosso coração esta noite. Foi há cerca de 6 meses, suponho, que eu estava testificando a algumas pessoas. E disse, ao pensar nisso, que ele virá praticamente a qualquer momento. E o que me levou a dizer isso, eu estava falando do irmão Bosworth. Quando fui ver aquele velho santo, quando ficamos sabendo que ele estava morrendo, 80 e tantos anos, a esposa e eu indo também lá para vê-lo antes de morrer, simplesmente tinha de dizer algo a ele. Gosto de observar os santos quando estão entrando na glória. E tinha que vê-lo. E gastamos os pneus do carro. Mas quando cheguei lá e entrei correndo pela porta, num cantinho jazia aquele velho patriarca. Ele levantou a cabeça quando me viu chegando. Seus velhos e frágeis braços dependurados com a carne flácida. E ele estendeu os braços para mim. Eu o agarrei pelo pescoço e clamei, meu pai, os carros de Israel e os seus cavaleiros, pois ele era um homem santo e piedoso. E eu disse, irmão Bosworth, quero lhe perguntar uma coisa. O irmão crê que vai sarar? Ele disse, nem mesmo estou enfermo. Eu disse, bem, qual é o problema? Ele disse, estou indo para o lar. Ele disse, estou cansado e estou desgastado, e só quero ir para o lar. Eu disse, então o irmão entende que está morrendo? Eu disse, quero lhe perguntar uma coisa. Ao longo dos 70 e tantos anos de ministério, qual foi o seu minuto mais glorioso? Poderia me falar, Senhor, e me contar que experiência o irmão teve ao longo da vida que o irmão poderia considerar sua hora mais marcante? Se viver até a idade dele, nunca esquecerei quando aqueles olhos escuros me fitaram por cima daqueles óculos. Ele disse, meu querido irmão, este é o maior momento da minha vida. Não consigo pensar em nenhum momento que foi mais glorioso do que agora mesmo. Eu olhei no rosto e disse, o senhor ainda sabe que está morrendo? Ele disse, irmão Branham, estou deitado aqui, esperando a cada minuto que ele abra aquela porta e venha me levar para o lar consigo. Essa é a maneira de morrer. Essa é a maneira de partir. E como vocês sabem que cerca de 2 horas antes dele morrer, ele esteve em coma por mais de 2 dias, e quando voltou a si, levantou-se no quarto e começou a falar com sua esposa. Então, de repente, pareceu estar transparente e apertou as mãos por 1 hora inteira ou mais de amigos que já morreram há 40 ou 50 anos, que eram seus convertidos em sua igreja. Apertou a mão de sua mãe e de seu pai, até que a vida havia deixado seu corpo. Reclinou-se no travesseiro e foi dormir nos braços do Senhor Jesus. Não há nada como servi-lo, esperar por ele. E enquanto falava com esse homem sobre isso e contava essa experiência, eu disse, Senhor, não vai ser glorioso quando ouvirmos? Se ele viesse hoje? Ele disse, irmão Branham, não assuste as pessoas assim. Eu disse, que quer dizer? Ele disse, não tente dizer às pessoas que o mundo está vindo ou Cristo está vindo. Isto as preocupa. Eu disse, não, desculpe-me. Para aqueles que estão esperando por ele, é a notícia mais gloriosa que poderiam ouvir, que Jesus está prestes a aparecer e levar sua igreja. A velhice será mudada para a juventude. Alegria será dada em lugar de tristeza. Vida será dada em lugar de morte. Imortalidade em substituição da moralidade. Que momento! Saber que ele virá. Eles o aguardavam, estavam esperando por ele.
E quando ele veio, verificamos que havia duas facções. Um grupo era a favor dele e o outro era contra ele. E essa é a maneira que encontramos hoje. Isso, a sua vinda, é o que sempre dividiu as pessoas. Toda vez que você encontra Jesus, encontra aqueles ao redor que seriam contrários a isso. É Satanás. E hoje, quando pensamos nisso, não vemos muita mudança. Exatamente a mesma coisa. As pessoas mudaram, mas o espírito das pessoas não mudou. Assim, quando finalmente olharam para fora do portão e ouviram chegar montado naquele jumentinho branco, não admira que os discípulos tenham começado a aclamar: é chegado o reino dos céus. As pessoas correram ao seu encontro e toda a Jerusalém ficou agitada. Há algo acerca disso quando Jesus vem, que é sempre uma agitação. E toda a cidade ficou agitada, e não se pode esconder isso. E os pregadores daquele dia tinham de prestar contas dessa agitação, porque foi na festa da Páscoa. E gritaram: quem é este? Quando o ar ficou repleto e a vinda do Senhor Jesus a Jerusalém deixou o ar repleto de expectativa. Parece que os professores deveriam saber o que ia acontecer. Parece que o sumo sacerdote teria sabido. Parece que todos os outros sacerdotes teriam sabido. E não mudou nada hoje, porque o Espírito Santo está sendo o precursor da vinda do Senhor Jesus. E à medida que o Espírito Santo começa a se espalhar pela terra, fogos do reavivamento irrompem por toda parte. Grandes sinais e prodígios têm sido feitos, curas têm acontecido, profecias têm sido proferidas. Todas as bênçãos apostólicas juntas retornaram à igreja. Por isso, como foi naquele tempo, assim é agora. O espírito do incrédulo ainda exclama: quem é este? Alguns deles creram no Senhor Jesus para dizer que ele era um bom homem. Alguns deles disseram: ele é um bom homem. É isso o que dizem hoje. Tentam colocá-lo como um Napoleão, um guerreiro. Tentam colocá-lo como um George Washington, um homem honesto. Mas ele foi mais do que isso. Notaram a leitura da Escritura? Disseram: este é um profeta que vem da Galileia. E tentam dizer a mesma coisa hoje, quando veem este grande movimento do Senhor ao restaurar a saúde, os enfermos e os aflitos, ao vê-lo usar seu Espírito e sua igreja para discernir os pensamentos das pessoas, ao vê-lo fazer exatamente como fez quando esteve aqui na terra, ao cumprir o que ele disse que aconteceria. Certamente, as igrejas e as pessoas é como se estivessem perguntando isto: quem é este? Eles não entendiam quem era Jesus, porque nenhum deles pôde reconhecê-lo por suas escolas. De que seminário ele veio? De que escola de teologia ele veio? E assim é hoje. A maioria das pessoas que são ungidas com o Espírito Santo não veio de nenhum seminário. Eles são produtos da escolha do próprio Deus, mas os sinais e os milagres e os prodígios que foram prometidos na Bíblia acompanham este grande Espírito Santo enquanto se move entre as pessoas. E dizem hoje: de que escola eles são? Assim que você entra numa cidade para realizar um reavivamento, a que denominação você pertence? Tive uma entrevista sexta-feira à tarde com um sacerdote católico romano da igreja irlandesa em Louisville. E logo que fui apresentado a ele, um homem finamente erudito, ele disse: Senhor Branham, com que denominação o senhor está? Eu disse: não estou com nenhuma. E ele disse então: o senhor foi ordenado? Eu disse: sim, senhor. Ele disse: quem o ordenou? Eu disse: o Senhor Jesus me deu o Espírito Santo para pregar o Evangelho e me deu uma comissão. Bem, essa é a ordenação de que precisamos. Jesus nunca disse aos seus discípulos: saí ao... Não estou criticando essas coisas, mas elas tiveram o seu tempo.
Ele não disse, ide, estudai para ser ministro por tantos anos. Ele disse, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.